Isso obviamente vai afetar o nosso Ibov por conta da Petrobras, né? Vai afetar, a Vale já vem afetando o nosso Ibov por conta da China e do minério de ferro, e o petróleo, eu vi que vocês estavam comentando, o Ibov estava caindo, né? O Ibov, né, usando também a mesma técnica Fibonacci, que, cara, eu aposto o meu dinheiro, o futuro da minha família, tudo, eu aposto usando isso, tá, galera? Então, não é só gráfico, não é só análise, é trade mesmo, tá? O Ibov costuma muito trabalhar com retrações 50% de FIBO, né? E eu até, quando ele estava em alta ainda, alta maior, chegando nesse patamar, eu até avisei os meus traders todos, eu comuniquei, falei, galera, chegou nos 50, chance de reversão muito grande. E de efeito, de lá, né, da hora que ele cravou aqui os 131.755, ele começou a cair. Minha expectativa é que, inclusive, se continuar caindo, vamos ver como é que o mercado vai reagir aos JOLTS, ao resto do dia, né? Estamos esperando aí notícias de corte de gastos por parte do governo, algum pacote de corte de gastos, isso tudo obviamente faz preço, apesar de eu acreditar que saindo algum tipo de pacote de corte de gastos, vai ser voo de galinha, a gente está realmente com um problema super grave na questão fiscal, mas o Ibov pode vir a perder, inclusive, essa região de 131 mil de novo, tá? Inclusive, se vocês olharem a alta de ontem, né, e obviamente a abertura de hoje, foi exatamente, né, até o topo histórico de 8 de junho de 2021, aquele dos 131.190, né, que eu não sei se vocês lembram, aqui na BMC, esse alvo de 131.190 foi projetado dia 17 de março, aqui até ao vivo para vocês, e foi o topo de 21, né, do qual nós só fomos romper, né, agora para valer, agora em 2024. Chegamos a ter essa violação aqui no final de 23, mas rompemos em 24, e agora estamos aí novamente querendo, né, estamos numa tendência de baixa secundária, numa tendência de baixa terciária e numa tendência primária lateral. O que significa estar lateral? Que pode perder essa média de 200 muito facilmente. Né? Isso não tem uma inclinação para segurar o preço, tecnicamente falando. E quando a gente olha aí sim, questão macroeconômica, todos esses contextos e essas correlações, eu acredito que a gente deve, né, não vai segurar acima dos 130 mil pontos, a gente deve voltar a perder. E olhando o FIBO, pode perder hoje, pode perder amanhã. Temos um mercado muito ainda dependente de dados nos Estados Unidos, né, PCE, payroll, e essas eleições, né, que sabe Deus o que vai sair, apesar de o mercado acreditar na vitória do Trump, né, mas tem, sei lá, surpresas acontecem. Aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, né? Apesar de que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí lá nos Estados Unidos. Então, é uma semana. Na verdade, a gente olhar o gráfico, né? A gente está vendo aqui que de outubro para cá, a gente na prática, apesar das tendências, isso que ajuda muito o média móvel, sinalizarem para baixo, né, a gente está um mês andando de lado, esperando essas definições, né, definição de eleições, definição de emprego, que foi justamente, inclusive, o que botou água no chope lá no mercado, depois do corte do FED, todo mundo apostando em mais dois, e agora a gente acredita que talvez nem venha mais nenhum corte, talvez venha mais um corte de 25, pelo menos aquele ritmo de 50 base points, ninguém mais acredita nisso, em dois cortes, 50 base points, mais 1% de corte, né? Na melhor das hipóteses, se vier 2 de 25, acho que é muito, nem sei se viria, só agora temos que esperar aí o payroll e PCE, mas até alguns Fed Boys, né, o Bostic de Atlanta já vem comentando que seria ele a favor de uma pausa, né? Eu acho que seria interessante uma pausa para a gente ver. Mas tá aí. Falando de correlação, tem a questão do dólar, né? Quando a gente olha o dólar índice, como eu falei, as moedas costumam corrigir numa tendência até a retração de 61. O dólar índice, né, cravou o 61, mas rompeu e foi buscar o terceiro alvo, fez um pullback
no 61 e foi buscar novamente o terceiro alvo. Mas normalmente, a expectativa quando rompe a retração de 61 é continuar subindo para ir buscar alvos maiores, nesse caso, ir buscar 106 pontos. 106 pontos. Ou seja, o mesmo patamar aí de abril de 2024, né? Quando o mercado estava aí, né, se decepcionando, o mercado entrou em 2024 apostando em 3 cortes até março. Aí não rolou nenhum corte, né? Só subiu. Os yields dos Treasuries americanos e, obviamente, o dólar também, né? E aí, conforme a gente teve essa correção, né, com essa expectativa de não termos mais cortes, talvez esse ano, a gente viu novamente o dólar subindo, né? E se realmente isso confirmar com o PRO, com o PCE, a gente pode ver novamente o dólar lá no 106, né? Já rompeu a resistência mais importante, que é essa do 61, que está aqui novamente invertida. Deixo propriedades, deixa eu inverter de novo, tá? Então tá aqui, né? Rompeu 61, foi no terceiro alvo, vamos ver. E aí, obviamente, isso puxa o nosso dolinha também, né? Se está subindo o dólar em relação às moedas mais desenvolvidas, porra, não vai subir em relação real, ainda mais a gente que tem todos esses problemas aí fiscais sendo mostrado, né, pelo mercado diuturnamente. Então tá aqui, ó. Quando a gente olha o dólar à vista, ele já rompeu 61,8 também, né? Rompeu, fez já o seu pullback e está sinalizando a possibilidade de vir buscar os 5,82 de novo. Mas, como eu falei, dólar index foi no seu alvo, né? Então agora é natural essa pausa, graficamente falando, até porque tem muitos dados para saírem para realmente dizer se o dólar segue subindo até o topo ou ele foi realmente na dinâmica de buscar esse terceiro alvo e volta aqui para dentro da faixa de Gaza, voltando a perder aqui esse patamar aqui, né, do 61,8, que era este fundo aqui em 104 mil pontos. Eu acho que deu para passar um cenário bem completo aí, macroeconômico, para vocês para os próximos dias, né? Inclusive vocês também, aí a partir desses dados, desses movimentos, saindo os dados aí de payroll, né, PCE e as eleições, trabalharem na continuação desses movimentos ou nas reversões desses movimentos nesses patamares que eu mostrei.